bem, meus amigos? Nós estamos aqui começando a segunda aula do Teu Aprenda, um curso básico de teologia. Hoje nós vamos falar sobre as duas religiões, né? Que são o hinduísmo e o confucionismo. Sobre o hinduísmo, nós temos o seguinte a falar, que ela não foi uma religião que teve um fundador, digamos assim, mas foi formada por muitas pessoas. Foi uma religião formada pela tradição daquele povo, né? Que deixaram muitos escritos, muitos ensinamentos. Então, surgiu mais ou menos há 5.000 anos antes de Cristo, né? Aliás, não antes de Cristo, mas pelo menos há 5.000 anos que surgiu o hinduísmo e foi criado então na Índia. E entre os ensinamentos, né, não existe assim um único livro também que fale sobre as práticas, mas existe uma coleção de livros, inclusive os mais importantes deles são as coleções que compõem os Vedas, textos considerados sagrados para os hindus ou para os hinduístas, né? Então nós temos aí sobre o hinduísmo alguma coisa aí para você ter um conhecimento. Agora, o confucionismo é tido como uma religião por muitos, porém, na verdade é uma filosofia que impactou parte do leste asiático e surgiu no século VI a.C., através do filósofo chinês Confúcio, que acreditava que a humanidade é o pilar central do universo. Sendo assim, a filosofia confucionista prega que todos os homens nascem naturalmente bons, sendo a educação o fator primordial que irá determinar quem realmente somos. Para ela, a família é a base central de tudo, onde aprendemos todas as nossas ideologias e como devemos viver nossas vidas. O respeito aos mais velhos e aos que estão em hierarquias maiores também é intenso, sendo inadmissível o desacato a autoridades, a pais, por exemplo, os familiares ancestrais, né? Aos governantes também, que são considerados os pais do povo, que cuidam e são um verdadeiro exemplo para a sociedade. Assim é a teoria e a mensagem filosófica do confucionismo. As pessoas, por outro lado, são como súditas, não no sentido de obediência imposta, mas no sentido de ter prazer em servir alguém, que é um exemplo ao próximo. Assim, não é espantoso o respeito excessivo pelos chefes de Estado nas culturas orientais influenciadas pelo confucionismo. Apesar de ser considerado como uma religião, como nós falamos, né? O confucionismo é de fato uma filosofia que agrega boa parte da Ásia Central Oriental, aliás, né? Como China e Coreia do Sul. Então está aí o que é o confucionismo, em breves palavras, né? Então agora nós vamos aqui para algumas informações sobre os livros sagrados, né? Os livros sagrados das religiões. Eu creio que essa aula vai ser muito importante para você, mas nós vamos trazer para você, né, sobre esses livros sagrados alguma coisa assim, né? Por exemplo, vamos ver aqui o livro sagrado dos budistas, aliás, dos hinduístas mesmo. Nós já inclusive já falamos alguma coisa sobre o hinduísmo, né?
O livro sagrado dos hinduístas digamos assim, uma coletânea de textos, na verdade, né? Chamadas de Vedas, e foi compilado mais ou menos, ou foram compilados por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Trata-se de pelo menos 4 coleções de hinos, orações e textos ritualísticos revelados aos antigos sábios. O mais antigo deles é o Rig Vedas. Também temos o livro do Zoroastrismo, que é o livro chamado de Avesta. É o livro sagrado dessa religião, que é formado por vários textos. Um dos mais importantes na visão dos seguidores é chamado de Gathas. Ela tem 17 cânticos que, segundo os adeptos, foram compostos por Zoroastros. Agora nós temos também o livro dos muçulmanos, ou seja, dos islamitas, do Islã, que é o Alcorão ou Corão. Esse livro ele é considerado como a palavra final de Deus revelada ao profeta Maomé ao longo de um período de pelo menos 23 anos. A palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa declamar ou recitar. Alcorão é, portanto, uma recitação ou algo que deve ser recitado. Também temos aqui os livros do hinduísmo, né? Que são as sutras. Os hinduístas têm os Vedas, né? E também as sutras também são muito usadas, né? Para falar sobre o fundamento das religiões lá da Índia, da China e daquelas regiões do Oriente. Então, sutra é um substantivo derivado do verbo siv, que significa costurar, tecer. Trata-se de um ensinamento basicamente religioso em forma de texto originário das tradições espirituais da Índia, particularmente do hinduísmo, do budismo e do jainismo. Então nós temos aí essas informações, né, sobre esses livros religiosos. Também nós temos o livro sagrado do judaísmo, que é muito conhecido nosso, né, do cristianismo, porém eles têm uma predileção tanto por toda a Bíblia, como também por uma parte dela, que é a principal parte para o judaísmo, que é a Torá, ou o Torá, que são formados por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são a base do doutrinamento, dos ensinos do judaísmo. E depois, é claro, vem também o restante dos escritos proféticos, né? E dos escritos dos salmos, os livros sapienciais da Bíblia. E o livro sagrado do cristianismo, que nós sabemos que é a Bíblia, né? Que contém tanto o Pentateuco, que é também considerado a Torá, ou Torá, como também os demais livros que são aceitos pelo judaísmo, e, além disso, inclui-se no livro do cristianismo, entre os escritos do cristianismo, que são considerados santos, sagrados, norma de fé, os livros do Novo Testamento,
falando sobre a história de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vimos até aqui algumas coisas sobre esses livros, né? E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Tudo de bom para você. Nós vamos deixar aqui embaixo, né? Algumas coisas, se houver alguma discrepância naquilo que nós falamos, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo. Se houver alguma consideração, alguma coisa que nós informamos errado, nós vamos colocar para vocês, tá bom? Então, na tela aí do vídeo, nós vamos colocar algumas coisas para ajudar você a entender esta aula. Tudo de bom, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, ainda na segunda aula do próximo vídeo.